Se você trouxe a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, abra no livro dos Salmos, no capítulo 46. O Salmo de número 46. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Nós queremos dar uma ênfase, um destaque no capítulo de número 4. Salmo número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Diga comigo, há um rio. Mais uma vez, há um rio. Glória a Deus. Nós queremos ministrar uma palavra ao seu coração nesta hora, e nós queremos usar como tema, como título, a anatomia do êxito. Anatomia do êxito. A Bíblia Sagrada, ela revela o mundo espiritual. A Bíblia Sagrada, ela mostra as implicações e as influências do mundo espiritual sobre o mundo material. Você não precisa abrir, mas lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, diz que de maneira que o visível não foi feito do que se vê. O mundo visível, palpável, tangível, concreto, ele fora criado pelo mundo invisível. O mundo invisível é criador. O mundo visível é criatura, criação. Interessante que o mundo visível foi se manifestou a partir do mundo invisível. Portanto, o mundo visível recebe influências do mundo invisível. Se você desconhecer o mundo invisível, seria impossível você andar em harmonia com o mesmo. Você precisa conhecer o mundo invisível para perceber esse mundo invisível, para detectar como ele existe, como ele se move, como ele age, para que você pudesse interagir, se corresponder com este mundo invisível. Interessante para nós entendermos este mundo invisível que é criador, nós precisamos recorrer à fonte da revelação. E a única fonte de revelação desse mundo invisível é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Hoje é o dia da Bíblia, comemora-se o dia da Bíblia hoje em todo o Brasil. A Bíblia, ela se constitui, ela é a boca de Deus, a fala de Deus, a expressão de Deus, a verbalização de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus começa a falar. Deus começa a ministrar aos nossos corações. Se você não abre a Bíblia, isso significa que você não vai ouvir Deus. Muitas pessoas dizem, eu não tenho ouvido Deus, Deus não tem falado comigo. Possivelmente você mantém a Bíblia fechada, ou seja, você está intentando amordaçar a boca de Deus, os lábios de Deus. Para você ouvir acerca deste mundo invisível, você tem que abrir a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada testifica, fala a respeito deste mundo. Ninguém melhor do que o próprio Deus para dar testemunho deste mundo invisível, porque quem o criou foi o próprio Deus. E quando você presta atenção na voz de Deus, você começa a perceber a existência deste mundo, como ele age, como ele existe, quais são as implicações deste mundo invisível. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse versículo que nós lemos, no versículo 4, está escrito, há um rio, existe um rio. E nós precisamos conhecer
a anatomia do êxito das nossas vidas. Nós precisamos entrar em contato com este mundo invisível, para nós conhecermos como ele funciona. Se esse texto diz que há um rio, esta é uma revelação deste mundo espiritual. Neste reino espiritual, neste mundo espiritual, a Bíblia diz que há um rio. Existe um rio de fato. Não é uma ficção, não é uma expressão poética, não é simplesmente uma elucubração do salmista. Não, existe um rio, de fato é assim. Há um rio. É o que está escrito na palavra de Deus, é o que Deus está dizendo. Isto não é um sonho, não é uma ilusão, é um fato. Por existir esse rio, sendo isto assim, como na verdade o é, eu e você precisamos conhecer esse rio. Nós precisamos interagir, nós precisamos nos aproximar desse rio, nós precisamos perceber como este rio funciona, como ele existe, qual é a mecânica desse rio. Quando eu ouço a expressão rio, vem ao meu coração, vem ao meu pensamento, vida. Porque o rio fala de vida, não é verdade? Um rio. Vem ao meu coração o pensamento de provisão. No rio você tem provisão. Você encontra riquezas. Rio fala de comunicação, fala de desenvolvimento, fala de conquistas. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Egito. Já fui algumas vezes ao Egito. E esta nação, o Egito, existe por causa de um rio, o rio Nilo. Sem este rio, esta nação não existiria. Esta nação funciona em função, em prol deste rio. Então, quando a gente está falando, há um rio neste mundo espiritual, neste reino espiritual, nós estamos dizendo que deste rio procede riquezas, procede vida, procede comunicação, desenvolvimento, prazer. E eu e você não podemos ficar alienados, distanciados, dicotomizados deste rio. Nós precisamos conhecer esse rio. Nós temos que nos aproximar desse rio. Nós temos que conhecer este rio. Mas quando o texto diz, há um rio, eu fico pensando, de onde vem este rio? Aonde que está a sua nascente? Há um rio, todo rio tem que ter uma nascente, uma origem, uma gênesis. Onde está localizado este rio? Por onde ele corre? Quando eu leio a expressão do salmista dizendo, há um rio, eu fico pensando, quais os benefícios que gera, que produz este rio? Quais são as características desse rio? Qual é o nome deste rio? Nós estamos dizendo que existe um reino espiritual e um reino material. E a Bíblia está dizendo que nesse reino espiritual há um rio. E eu quero desafiar você a descobrir estas respostas, a alcançar essas respostas. Qual o nome deste rio? Quais as características? Aonde ele se localiza? Aonde ele se origina? A sua nascente, onde fica? Então vamos ver aqui de onde vem, qual é a sua origem. Se você puder deixar o seu dedão nesta página ou colocar um marcador, abra lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, o livro das Revelações, no capítulo 22, Apocalipse capítulo 22. É interessante que o salmista diz, há um rio, e João, quando exilado lá na ilha de Patmos, ele viu esse rio. Percebe como ele é real? Percebe como ele existe? João viu esse rio. Apocalipse 22, versículo 1 diz assim, então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Nós já encontramos aqui a primeira resposta, a pergunta, de onde vem? Qual é a sua origem? De onde procede a sua nascente? O texto diz que esse rio procede de onde? Do trono
de Deus. Este rio procede do trono de Deus, ali que ele nasce, ali que é a sua fonte, ali que ele se origina, do trono de Deus. Ele se origina do governo de Deus. Tiago, capítulo número 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Sendo assim, este rio é uma boa dádiva. Sendo assim, este rio traz nas suas correntes coisas boas. Sendo assim, este rio, ele traz nas suas correntes o dom perfeito. Ele traz vida. Porque ele se origina de Deus, e tudo aquilo que procede de Deus é bom. Eu e você precisamos alcançar, eu e você precisamos obter aquilo que procede de Deus. E deste rio que nasce, que surge do trono de Deus, ele traz toda boa dádiva, todo dom perfeito. E nós precisamos entrar em contato com esse rio, para podermos alcançar toda boa dádiva e todo o dom perfeito. Amados, a Bíblia está dizendo que este rio é maravilhoso, este rio é excelso, é augusto, é tremendo. A sua nascente é no próprio trono de Deus, e o que vem de Deus é bom. E o texto diz: ele então me mostrou o rio da água da vida. Você já viu algum filme, já leu alguma história, alguma lenda? Pessoas correndo atrás da fonte da juventude, né? E todo mundo diz: isso é lenda, isso não existe. Eu quero dizer para você hoje que a fonte da juventude existe. Existe sim a fonte da juventude. Está escrito na Bíblia que existe um rio, e esse rio é o rio da água da vida. Se você beber desta fonte, se você beber deste rio, você viverá para sempre. Você não passará, você não envelhecerá, você não será corrompido. Eu não estou dizendo do seu físico, não estou dizendo da sua carne, eu estou dizendo do seu ser. O seu ser não passará, você permanecerá para sempre, você existirá para sempre. Existe sim, nesse reino espiritual, a fonte da eterna juventude. Não é uma boa notícia para você? Amém? Significa que daqui a 1 bilhão de anos você estará vivendo, se você bebeu ou se você beber deste rio, desta fonte. Interessante isso. Ele tem uma origem, ele tem um começo, ele tem uma gênesis. É o rio da água da vida. Quais são as características desse rio? A característica é que a sua água dá vida. Se você beber desta água, você terá vida. São características inerentes que estão inseridas neste rio, nas correntes desse rio. Se você tem dois dedão, né? 2 dedões. Então deixa um na página, outro na outra, e vai lá para João, Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo 13, o texto sagrado diz assim: respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Qual é o contexto? Jesus estava no poço de Jacó, e Jesus aponta para o poço de Jacó e diz: todo aquele que beber desta água, do poço de Jacó, tornará a ter sede. Você bebe um copo e daqui a algumas horas você estará com sede. Se você terá necessidade de beber mais. Mas no versículo 14 ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. De que rio que ele está falando? De que água que ele está falando? Ele está falando deste rio, que procede do trono de Deus. Ele está falando desta água viva, desta água que dá vida. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Está aqui a fonte da juventude. A fonte da juventude. Você vai beber, você vai saciar a sua sede, mitigar a sua sede, e você ainda vai se transformar numa fonte. E esta água vai jorrar para a vida eterna, para a vida toda, para toda a vida. É isso que Jesus está dizendo. Características desse rio. É importante nós vermos que, como é que você se aproxima deste rio? Quem é que vai lhe dar essa água?
Quem? Jesus. Jesus é quem lhe dará desta água. Aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus. O acesso, o caminho é Jesus. Você não pode aleatoriamente, você não pode levianamente tentar acessar esse rio. Não, existem princípios necessários para você chegar a esse rio. Volta lá para o Apocalipse, por gentileza. Capítulo 22. Características desse rio. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal. Claro como cristal. Quando eu vejo essa expressão assim, claro como cristal, eu fico pensando em muitas coisas. Eu penso em muitos aspectos e muitas características desse rio. Por exemplo, este rio não é poluído. Não é poluído. Ele é claro como cristal. Ele não tem nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de poluição. Isso significa que ele não recebe influências. Isso significa que ele não tem nenhum afluente. Significa que nada e ninguém vai desaguar neste rio. Ele é claro, ele é limpo, ele é puro como cristal. Ele não recebe influências de nada e de ninguém. Ele não precisa ser abastecido. Ele existe por si só, porque a sua fonte é poderosa para impedir qualquer dificuldade. Ele existe. Ele não se seca. Ele não se evapora. Ele é um rio. Ele é puro. Este rio é puro. Aí você pensa, mas Pio, e se eu, por acaso, resolver ler os escritos de Allan Kardec e ler e querer beber desse rio, é possível? Não. Esse rio não aceita poluição. Ele é único, ele é exclusivo. Ele é só ele. Ele não aceita nenhum tipo de fontes externas. Ele não precisa de nenhuma fonte externa. Ele é um rio puro, não recebe influências, nada pode desaguar nele. Lá no Salmo 46:4 nós estávamos lendo: há um rio. Lembra? Há um rio. Não 2, não 3, não 4, não 5. Apenas um rio. O texto está dizendo: há um rio. Ou você conhece este rio e se beneficia dele, ou você está num rio que é imitação, que é falso. Ou você está neste rio, porque é um só, ou você acha, pensa que está no rio, mas não está. Mas e se eu olhar o horóscopo e participar deste rio? Não, não tem como, só existe um rio. Mas eu gosto muito da literatura, daquele filósofo assim. Não. Ou você está nesse rio, ou você está fora dele. Há um rio apenas. Mas todos os caminhos levam a Deus. Não. Há um rio apenas. Só um rio. Não existe mais do que um. Percebe o que nós temos que aprender, amados, acerca desse reino espiritual? E quando nós abrimos a palavra de Deus, e quando nós abrimos a Bíblia, o quanto a Bíblia revela esse mundo, este reino espiritual. Há um rio, apenas um rio. Somente este rio é o rio da vida, só este, não tem outro. Não tem outro. Ah, mas e se eu fizer meditação transcendental? Não, é um rio só. Mas e se eu me assentar debaixo de uma pirâmide para me energizar? Não, há um rio só. Mas e os meus cristais, os meus gnomos? Não, há um rio só. E a numerologia e a cabala? Não, há um rio só. Só um. Mas ler as mãos, será que não ajuda? Não, um rio só. Apenas uma fonte. Apenas um rio. Interessante que no livro de Apocalipse diz que esse rio, ele se origina, ele inicia-se aonde? No trono de Deus.
trono de Deus. Isso significa, a palavra trono significa governo, domínio, trono de Deus, governo de Deus, domínio de Deus, influências de Deus. Há um rio, e este rio procede do trono de Deus. Por onde esse rio passar, tem que passar o governo de Deus. Tem que passar as normas, a vontade de Deus. Mas e se eu, por acaso, quiser barganhar e negociar, será que não é possível? Não. Não tem como. O governo é de Deus, o trono é de Deus, o domínio é de Deus. Esse rio procede do trono de Deus. E por onde esse rio for, vai o governo de Deus, vai o domínio de Deus, as influências de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. E como este rio não recebe nenhuma influência, ele não quer saber o seu pensamento. Ou você se submete ao governo de Deus, ou você se rende ao governo de Deus, ou você se prostra ao governo de Deus, ou você estará fora desse rio. Mas existe um rio só. Se você não estiver nele, você estará onde? Você estará no deserto, você estará na aridez, você estará onde? No lugar onde não existe vida. Neste mundo espiritual, neste reino espiritual, só existe um rio. Ou você bebe deste rio, ou você está plantado às margens desse rio, ou você se beneficia deste rio, ou você está fora. Ou você está na aridez, ou você está no deserto, ou você está na falência, ou você está na morte. Só há um rio neste mundo espiritual. Não existe vários rios, só um. Só um. Interessante nós vermos quais os benefícios que gera, quais os benefícios que produz este rio. E Apocalipse diz que é o rio da água da vida. Sendo assim, este rio, ele produz vida. É um dos benefícios desse rio, produzir vida. Quem beber deste rio nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Se você não tem sede, se você bebeu deste rio e se você não tem sede, significa que o diabo poderá oferecer outros tipos de águas, mas você não vai ceder porque você não tem sede. Ele pode oferecer a água do relacionamento sexual ilícito, você vai dizer não. Ele poderá oferecer a água da mentira, você dirá não. Ele poderá oferecer a água do roubo, da manipulação, você dirá não. Você já bebeu desta fonte, você já bebeu desta água, você não tem mais sede, você não precisa de nenhuma outra fonte, de nenhum outro tipo de água. Se o diabo te oferecer as drogas, você dirá não, eu não preciso disso. Se o diabo oferecer a você o adultério, a infidelidade conjugal, você dirá não, eu não preciso dessa fonte. Não é isso que o salmista Davi diz no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e eu não tenho necessidade de mais nada. Se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Se oferecer um ganho fácil, você dirá não, eu já bebi desse rio, eu não mais tenho sede. E se oferecer para você um filme pornográfico nojento, você vai dizer não, eu não preciso disso. Se oferecerem para você aquelas novelas endemoniadas, você vai dizer não, eu não preciso disso. Se oferecer para você essas músicas, como chama essas músicas aí? Você sabe, você vai dizer não, eu não preciso disso. Percebe a importância de você beber deste rio? E você vai ter vida, terá uma fonte, você não terá sede, e pelo fato de você não ter sede, você não será atraído pelo engano, pelo engodo, pela destruição de Satanás. Você dirá não, com muita facilidade, com muita convicção, com muita certeza. Amados, quem estiver plantado
junto a esse rio, significa que essa pessoa tem o governo de Deus, porque esse rio procede do trono de Deus, tem as influências de Deus, tem a cobertura de Deus. Deus gerencia, governa, administra a vida daqueles que estão ligados, plantados junto a esse rio. Dê uma olhadinha no Salmo de número 1. Salmo 1. Eu estava mencionando na nossa primeira ministração, nosso primeiro culto, celebração, que quando às vezes eu ligo o rádio, a televisão, e ouço mensagens, ministrações, especialmente as que estão ligadas à prosperidade, e eu ouço e vejo tantas coisas, aquilo me entristece, de ver homens que se intitulam líderes, pastores, manipulando o povo, dizendo: vem fazer a corrente da prosperidade, nós vamos ter o seminário da prosperidade, vamos fazer a fogueira da prosperidade, vamos fazer a oferta do sacrifício que gera prosperidade. Amados, isso é engano, não caia nessa, não entre nisso. Você quer ser próspero? Você quer alcançar a prosperidade que há em Deus? Olha o que diz no livro dos Salmos, no capítulo 1, versículo 3. A pessoa que estiver plantada, né, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então a pessoa que estiver plantada à margem desse rio, cujas raízes estiverem em conexão com as correntes desse rio, e as pessoas que tirarem deste rio os nutrientes suficientes para a sua existência, as pessoas que se abastecerem deste rio, que beberem deste rio, que se nutrirem deste rio, essas pessoas, o texto está dizendo, dará o seu fruto na estação própria, as suas folhas não murcham, não caem, e tudo o que fizer, prosperará. Como é que você vai ser próspero? Se você estiver plantado à margem desse rio, se você se alimentar deste rio, se você se abastecer deste rio, se você beber deste rio, se você estiver debaixo do governo deste rio, se as suas raízes existenciais estiverem conectadas com as correntes deste rio, isso significa que você será frutífero, você será abundante, você vai produzir em abundância. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que Deus diz, é esta a revelação de Deus. É assim. Você tem que estar ligado, você tem que estar conectado a este rio. Benefícios. O texto diz que você vai fazer o quê? Vai produzir fruto no tempo certo. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Qual é o fruto do Espírito? Amor. Significa que você vai produzir amor. Você vai produzir o fruto do amor. Você não será infrutífero. Isso significa que se você estiver conectado a esse rio, você não terá dificuldades em perdoar. Você não terá nenhum problema em ser longânimo, ter domínio próprio, ser temperante, ter paz. Não é isso que a palavra de Deus diz acerca do fruto do Espírito? E o texto está dizendo que você vai produzir o fruto, você não será estéril, você irá produzir o fruto, no tempo oportuno, no tempo certo, na estação certa, é o que o texto sagrado está dizendo. Não bastando isso, o texto diz, as suas folhas não caem, as folhas não murcham. Isso significa que as folhas não vão envelhecer. Mais uma vez aqui falamos da fonte da juventude. As folhas não vão amarelar, não existe outono e inverno, é eterna primavera, é o que o texto está dizendo. Isso não te alegra, meu irmão? O texto está dizendo que você sempre será viçoso, aquela árvore bonita, forte, frutífera, onde todos desejarão se aninhar à sua roda, a estar ao seu redor, a estar próximo de você. É isso que o texto está dizendo. As folhas não caem, as folhas não murcham, não envelhecem, sempre viçoso, sempre verde, sempre bonito. E tudo
o que fizer, prosperará. Você sabe o que significa tudo no grego? Tudo no grego significa tudo. Tudo o que você fizer prosperará. Tudo, tudo, tudo. Você vai para um departamento na empresa onde você trabalha, um departamento com problemas, com dificuldades, ninguém quer trabalhar ali, e as pessoas indicam então, o teu patrão, o teu chefe, enfim, o teu gerente indica para você ir para aquele setor, daquela empresa. Aí você chega ali, e daqui a pouco aquilo começa a prosperar. Começa a ficar bonito, começa a ficar verde, começa a ficar viçoso, começa a produzir frutos, porque você colocou as suas mãos ali. Na sua casa, começa a haver prosperidade, nos relacionamentos, na educação dos filhos, nos seus negócios, na escola, e tudo que você fizer prosperará, tudo que você fizer prosperará. Amados, é isso que o texto está dizendo. Amados, existem pessoas que colocam as suas mãos em alguma coisa, e aquilo faz o quê? Aquilo murcha, aquilo se descai, aquilo fica feio. Tem pessoas que pegam um carro zero, 6 meses depois o carro está todo destruído, todo feio, esquisito. A pessoa coloca as mãos, aquilo destrói. Compra um móvel para casa, 6 meses depois o móvel está destruído. Compra uns sapatos, 3 meses depois está destruído. É o contrário, tudo que faz não prospera, cai, decai. É assim. Eu tenho dado esse testemunho aqui para vocês muitas vezes. Quando eu vou comprar alguma coisa, seja qualquer coisa, eu sempre digo: Senhor, me ajude a escolher. Eu quero comprar para glorificar o teu nome. Eu vou lá e compro um sapato, um par de sapatos. Aí eu uso, e passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, e não acaba, e não acaba. Aí existe o bazar da igreja, a gente faz doação para o bazar, para a gente comprar um outro novo. É assim, amados. Roupas, não acaba, não acaba, não acaba e nunca acaba. É assim. Tudo que fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará. Estava comentando esses dias com as pessoas que tivemos um probleminha no fogão lá em casa. A Rose chamou o técnico para ir dar uma olhadinha no fogão. O técnico olhou e disse: eu não conheço esse fogão, que modelo que é? A Rose falou: olha, é o modelo tal aqui. Mas eu não me lembro desse lançamento. Aí a Rose falou: tem 16 anos. Mas não pode? Está perfeito. Está limpinho, não tem uma gordura, não tem uma crostinha, está limpíssimo. Como que pode? Eu achei que era 0. E tudo que fizer, prosperará. Fogão de 16 anos, zerinho, bonito. Né, irmãs? Amém? Aleluia? Então é porque a Rose fica esfregando o fogão o dia todo. Não fica não, ela trabalha todo dia à tarde aqui. Não fica esfregando não. Então não tem o que fazer, temos 3 filhos. Temos muitas coisas para fazer. E tudo que fizer prosperará. E tudo que fizer prosperará. É assim que funciona, amados. Temos que estar ligados a este rio, conectados a este rio. É assim que funciona. É assim que funciona. Nós não estamos dizendo que você deve ser escravo de objetos e coisas, mas você tem que ter a graça de Deus, o favor de Deus, para colocar as suas mãos em qualquer área, em qualquer departamento, em qualquer situação. E aquilo tem que estar viçoso, bonito, tem que ser diferente. Lembra do episódio de Moisés, quando a filha de Faraó encontra Moisés ali no Egito? Ela abriu, olhou e viu aquele menino bonito. Ele viu aquele menino que era formoso, belo, agradável. As coisas de Deus são assim. As coisas de Deus têm as características de Deus. Não pode ser algo feio. Não é assim que funciona. Há prosperidade, há prosperidade, há prosperidade, há prosperidade. E tudo o que fizer vai prosperar. Absolutamente tudo. E eu quero encerrar. Ainda tem uns tópicos aqui, mas nós vamos encerrar. Qual é o nome deste rio? Onde eu posso encontrar este rio hoje? Como se manifesta o governo deste rio hoje?
E tem outras partes da ministração que, se Deus permitir, nós vamos ministrar numa outra ocasião, uma outra época, um outro culto, se Deus assim permitir. Vamos ficar em pé um pouquinho?